Sexto ano, nós iremos dar prosseguimento à nossa correção. Agora nós vamos para o exercício 23. Desenhe um triângulo utilizado para a sinalização de trânsito, denominado triângulo equilátero. Com relação aos ângulos e os lados, podemos afirmar que o triângulo equilátero é aquele que tem todos os ângulos e todos os lados congruentes. Congruentes quer dizer o quê? Quer dizer iguais. 24. De acordo com o triângulo abaixo, assinale a alternativa correta. Eu tenho um triângulo. Nós conversamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Um é 155, um é 55 e o outro é 35. 180 menos 55 menos 35 é 90 graus. Portanto, o valor de x é 90. O valor de x é 90, ele é um triângulo retângulo. Próximo exercício, 25. A figura abaixo representa uma peça de madeira em que um dos lados mede 20 centímetros. Cada um dos ângulos assinalados mede 50. Nessa peça, quando mede o lado indicado pela letra X? E qual é o nome desse triângulo? Se eu tenho um ângulo que vale 50 e o outro vale 50, os dois juntos vale 100. Esse ângulo que está faltando aqui, ó, então vale 80. Porque vai ser 80 mais 50 mais 50, 180. Quando eu tenho dois ângulos iguais, eu tenho esses dois lados também iguais. Portanto, o x tem que valer 20. E esse triângulo é um triângulo isósceles, dois lados iguais e um lado diferente. Questão 26. Um triângulo pode ter os ângulos medindo. Para que ele seja um triângulo, a soma dos ângulos dele tem que ser igual a 180. Então, ó, 70 mais 70 mais 70, 210. Então, não é. 75 mais 85 mais 20, 180. Portanto, a opção correta é a letra B. 75, 85 mais 25, 185. 70 mais 90 mais 25, 185. A única opção certa é a letra B, que deu 180. Questão 27. 27. No retângulo seguinte está traçada uma diagonal. O ângulo DAC mede. Ele quer saber o valor desse ponto de interrogação. Observando a figura, você tem um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho total de 90 graus, quando eu tenho duas retas, então 90 menos 50, 40 graus. O número que é substituir o ponto de interrogação, 40. 28. Veja abaixo o desenho de um artista plástico criou usando 7 placas de trânsito. Qual dessas placas lembra um círculo? A placa que lembra o círculo é a placa de proibido estacionar e proibido parar. Essa placa aqui, ó. Questão 29. Defina o que é círculo, circunferência, raio, diâmetro e corda. Eu coloquei uns exemplos para ficar mais fácil. Circunferência é apenas o contorno. Círculo é tanto o contorno como a parte interna. E a esfera, ela vai ser como uma bolinha de gude. Eu tenho, portanto, que a circunferência é a linha, curva fechada, com todos os pontos à mesma distância do ponto interior chamado centro. E o círculo? O círculo ele é um espaço limitado pela circunferência, também a parte interna. A corda é um segmento cujas extremidades pertencem à circunferência. Um exemplo, o C até o D. Diâmetro é uma corda de circunferência que passa pelo centro. Então, ó, do A até o B eu chamo de diâmetro. O diâmetro ele é 2 vezes o raio. Então, se o raio valer 5, o diâmetro vai valer 10.
O raio é um segmento com uma extremidade no centro e outra na circunferência, como o ponto O até o ponto R. Questão 30. Na circunferência abaixo, o centro O do segmento CD, OF e AB são, nesta ordem, o CD é uma corda, o OF é um raio, tá? E o AB é um diâmetro. Então, eu tenho corda, raio e diâmetro. Questão 31. Na figura, as circunferências de centro A e B tocam-se no ponto X. A distância entre A e B é A até B é um raio, portanto, vale 2. E de B até X é outro raio, vale 4. Então, de B até A ou A até B, o valor total é 6 centímetros. Questão 32. Observe a figura, observe a circunferência de centro PA, medida do segmento PB. De A até B, eu tenho um diâmetro que vale 12. De P até B, eu tenho um raio, que vai ser a metade, portanto, o raio vai ser 6. Questão 33. Quem foi Leonhard Euler? Nós trabalhamos isso na sala de aula, na parte de História da Matemática. O Leonhard Euler, ele nasceu em 1707, morreu em 1783, ele foi um matemático muito importante e um cientista suíço. Ele foi considerado um dos maiores estudiosos da matemática na época dele, e ele contribuiu bastante com a introdução da análise dos infinitos, obra que constituiu um dos fundamentos da matemática moderna. Entre outros, desenvolveu também a geometria. 34. Armando, Bárbara e Carlos moram na mesma rua. Para entregar uma correspondência, um carteiro deveria descobrir o endereço completo de Bárbara. Sabendo que as casas estão dispostas na seguinte figura abaixo, a casa de Bárbara fica localizada em qual número? Cada um deu um espaço de um número de 5. Então, ó, 0, 5, 10. Portanto, a Bárbara será o número 15. Questão 35. No jogo do vale-lugar, um jogador fala um número e o outro coloca os algarismos no pote correspondente ao valor posicional desse número. Em uma jogada, o número 2018, que algarismo será colocado no pote da centena? Então, eu vou colocar ó, 8, 1, 0 e 2. Portanto, no pote da centena será o algarismo 0. Vamos relembrar as classes. Eu tenho a primeira classe, a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Eu tenho a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim sucessivamente. E quais são elas? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, centena de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E assim por diante. O que é um valor relativo? É um valor que depende da posição do algarismo. Então, por exemplo, se eu olho por 6, o valor dele é 6 unidades. Se eu olho por 3, o valor dele é 30. O 8, o valor dele é 800. E o 9, o valor dele é 9.000. Dado o número 4.976.805, pergunta-se: qual é o valor relativo do algarismo 6? 600. Quantas classes tem esse número? 3 classes. Se você escrever ele aqui, ó, ele vai ter 7. O 4 vai ficar nessa posição, unidade de milhão. Portanto, uma classe, 2 classes, 3 classes. Qual é a ordem desse número? Ordem 7. Qual é o algarismo que ocupa a centena de milhar? O número 9. Qual é o valor absoluto do algarismo 9?
Valor absoluto não depende de onde ele está. Não é a posição dele. É só o valor mesmo dele, que é 9. F. Qual é o algarismo de maior valor absoluto? O 9. Já qual é o maior algarismo de valor relativo, que depende da posição? Portanto, é o último, é o número 4. Questão 37. Numa farmácia, um medicamento foi embalado em caixas onde cabe 1.000, 100, 10 e 1 unidade. O total de caixas utilizadas aparece na figura abaixo. Quantas unidades desse medicamento foram embaladas? Ó, tenho 2 caixas de 1.000, portanto, eu tenho 2.000. Eu tenho 3 caixas de 100, portanto, 300. Eu tenho 4 e mais 2 aqui, ó. Então, eu tenho 6 caixas de 10, 60. E 4 unidades. 4 caixas de 4 unidades. Portanto, eu tenho 2.364 unidades desse remédio. 38. Tem-se o número 8.567. A ordem do algarismo 5 é terceira ordem. Então, você conta de trás para frente. Primeira, segunda, terceira. Questão 39. A população de Vila Isabel, bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, onde nasceu o poeta Noel Rosa, é aproximadamente 32 mil pessoas. O número 82 mil, decomposto em diferentes ordens, fica 82 mil, então são 8 dezenas de milhar e 2 unidades de milhar. 40. Fazendo a decomposição do número 572, temos 500 é 5 vezes 100, 70, 7 vezes 10 e 2 unidades. Portanto, a opção certa é a letra A. Questão 41. O homem antigo inventou um instrumento para contar e fazer cálculo chamado ábaco. Dentre vários tipos de ábaco, um deles é composto por hastes verticais em que são encaixados pequenos anéis. O valor de cada anel muda de acordo com a posição da haste, no qual será colocado. A haste da primeira posição, à direita, representa a casa das unidades. Na segunda posição, das dezenas, na terceira, centenas e assim por diante. O número representado no ábaco abaixo é: eu tenho 4 bolinhas, então eu coloquei o número 4, 2 bolinhas, depois o número 2, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bolinhas é o terceiro número, 1, 2, 3, 4, 4 de novo, quarto número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolinhas são o último, portanto eu tenho 42.648. 42. Na América do Sul, 42.490 clubes de futebol foram registrados. Nesse número relativo, qual é o valor do algarismo 2? O algarismo 2, ele é o 2.000. O valor dele é 2.000. Questão 43. Ligue os correspondentes. Eu deveria fazer a conversão de números romanos para os números normais, o número que nós utilizamos, o indo-arábico. Então, MD corresponde a 1.500. MDV corresponde a 1.505. MDLV, 1.555. MV, 1.005. MLV, 1.055. 44. Os séculos geralmente são representados por algarismo romano. Complete com o algarismo romano as datas em que surgiram os seguintes inventos. Pólvora, o ano de invenção dela foi 1296, em algarismo romano. M, C, C, X, C, V,
I. Termômetro, ano de invenção, 1596. MDXCVI. Torpedo, ano 1777. MDCCLXXVII. Dinamite, ano 1867. MDCCCLXVII. Videocassete, ano 1970. MCMLXX. Concluímos a nossa revisão do sexto ano. Qualquer dúvida, os alunos devem procurar a sala virtual